A fé é absolutamente diferente de crença. A crença pressupõe juntar pessoas, enquanto a fé significa a individualidade. A crença pressupõe um conjunto de regras que são reproduzidos por todos aqueles que têm aquela crença. Quase que se entra num dialeto daqueles que têm crença e que repetem expressões de forma sistemática. A crença, portanto, tem uma linguagem própria, tem rituais próprios. A crença tem a sua própria organização, tem o seu objeto de crença, que podem ser pessoas, que pode ser uma religião. Portanto, entre aqueles que têm crença, é perfeitamente possível construir uma narrativa que aponta para determinados elementos e que, se de forma individual as pessoas se identificam, elas se juntam para dar vida a esta crença. Ela é passível de algo concreto e comprovável que se reproduz sistematicamente através dos seus ritos. Portanto, crença e fé são absolutamente diferentes. É possível discutir a crença de um indivíduo através de fatos que desvelam aquilo que ele acredita. Já a fé não é passível de argumentação concreta, porque é sentimento, e sentimento não é palpável, é apenas o sentimento de um indivíduo. Portanto, quando se fala em religião, é importante deixar bem separada a expressão fé de crença. Fé é algo que não entra num processo de debate, porque não há como argumentar em que a fé está errada ou certa. A crença, sim, a crença é possível se debater, se discutir e mostrar através de argumentos que aquela crença é inadequada ou adequada. É importante ter isso presente, porque isso se fala como se fosse religião, e não é. A religião, ela é uma construção humana, baseada em um conjunto de rituais, um conjunto de procedimentos, baseado em obediência a regras, baseada em ditames morais, que estabelece e identifica os nossos desta religião e não daquela. As religiões podem ter templos, elas podem ter sacerdotes ou não, elas podem ter igrejas ou sinagogas ou terreiros. A religião tem um espaço onde se pratica, mas nem toda religião tem um templo. Mas se caracteriza também esse templo por uma construção humana, de que remonta à origem daquela religião. É uma criação humana passível de todos os tipos de erro, de inadequações, cada uma dentro do seu tempo. Nós temos ao longo da história da humanidade verdadeiras guerras que foram praticadas por religiões. Guerras, mortes em nome de Deus. Por exemplo, a Guerra Santa praticada pelas Cruzadas, ou a Jihad praticada pelos islâmicos. Nós temos tortura, como nós tivemos em Guatemala, em nome de Deus, em relação aos índios que não se convertiam à religião católica. Nós temos ao longo da Idade Média, por exemplo, pessoas que foram queimadas vivas, consideradas bruxas, porque eram diferentes, porque praticavam uma religião diferente. Então, em nome da religião, muitas atrocidades foram praticadas. Era a intenção das pessoas? Talvez não. Talvez elas estivessem completamente vinculadas ao seu tempo e achavam que aquilo era um ditame divino. De qualquer forma, isso aconteceu e isso é a expressão humana. É por isso que religião é uma ação política. Embora esteja fundamentada em aspectos religiosos, toda a ação religiosa ela tem um viés político permanentemente. Um grande abraço.